Capítulo 21. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou: a pura verdade é que esta viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Um dia, algumas pessoas estavam ao redor de Jesus, conversando a respeito do templo. Tinham orgulho de sua beleza, do esplendor de suas pedras e das ofertas memoriais. Jesus afirmou: chegará o dia em que tudo isso que vocês admiram, este edifício, vai virar um monte de ruínas. Eles perguntaram: Mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal teremos de que isso ocorrerá? Jesus disse: cuidado com os enganadores. Muitos líderes vão aparecer com identidade falsa, alegando: eu sou o Messias, ou o fim está próximo. Não caiam nessa armadilha. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Assim é a história. Ainda não é o fim. Ele continuou: nação lutará contra nação e governo contra governo, em escala crescente. Grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. Também haverá fome. Em alguns momentos, parecerá que o céu está caindo. Mas antes que alguma dessas coisas aconteça, vocês serão presos, perseguidos e levados aos tribunais e à prisão. A situação irá de mal a pior. Vocês serão torturados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão intimados a testemunhar. Mas fiquem tranquilos desde agora. Não se preocupem com isso. Vou dar palavras e sabedoria a vocês. Seus acusadores ficarão sem respostas. Vocês serão entregues por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Não há como dizer quem exatamente irá odiar vocês por minha causa. Mesmo assim, cada detalhe do corpo e da alma de vocês, até os cabelos da cabeça, está sob meu cuidado. Nada irá se perder. Fiquem firmes. É a única exigência. Fiquem firmes até o fim. Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos. Quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém, saberão que ela está prestes a ser devastada. Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia, fujam para as colinas. Se estiverem na cidade, saiam correndo. Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar um agasalho. Esse será o dia da vingança. Tudo o que está escrito a respeito desse dia irá se cumprir. Será muito difícil para as grávidas e para as que amamentam. Uma tragédia terrível, grande ira. Muitos irão morrer como moscas, outros serão presos. Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros, até que as nações terminem o que tiveram permissão para fazer. Vai parecer que o universo descontrolou. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Então, eles verão o Filho do Homem. Ele será recebido em grande estilo, uma recepção gloriosa. Quando tudo isso começar a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida. A vitória está chegando. Como ilustração, ele contou uma história. Olhem para a figueira, qualquer figueira. Quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia. Quando virem essas coisas acontecerem, estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a esta também. Essas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso, não durmam no ponto. Orem sempre a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ele passava os dias no templo, ensinando, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo. Capítulo 22. A festa dos pães sem fermento, também chamada Páscoa, estava próxima. Os principais sacerdotes e líderes religiosos procuravam um meio de se livrar de Jesus, mas com medo do povo,
queriam fazer isso sem alarde. Foi quando Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ele era um dos 12. Deixando os demais, ele se aconselhou com os principais sacerdotes e com os guardas do templo a respeito de como poderia trair Jesus. Eles não conseguiam acreditar na sorte que estavam tendo e concordaram em pagar-lhe bem. Judas lhe deu sua palavra e começou a procurar um meio de trair Jesus, mas longe da vista da multidão. O dia dos pães sem fermento chegou quando o cordeiro era sacrificado. Então, Jesus pediu a Pedro e João: "Vão preparar a Páscoa, vamos comer a ceia juntos." Eles perguntaram: "Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa?" Ele disse: "Fiquem de olhos abertos quando entrarem na cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no, perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos." Eles saíram, encontraram tudo como ele disse que encontrariam, e prepararam a ceia. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou: "Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus." Tomando o cálice, ele o abençoou e disse: "Tomem e distribuam-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus." Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: "Isso é o meu corpo dado por vocês. Comam-no em memória de mim." Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido, nenhuma surpresa, mas para aquele que o entregar será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem." Imediatamente, começaram a suspeitar um do outro e a perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então, Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar seu poder, e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim, que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser, o que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora, confiro a vocês a autoridade real que meu Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino e ser fortalecido enquanto vocês assumem responsabilidades em meio ao povo de Deus. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo, mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os." Pedro disse: "Senhor, estou pronto para qualquer coisa. Eu iria para a cadeia por ti. Eu morreria por ti." Jesus reagiu: "Sinto muito, Pedro, mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes." Ele acrescentou: "Quando eu os enviei e disse para viajarem com pouca coisa, levando apenas o absolutamente necessário, vocês fizeram isso?" "Sem dúvida", responderam. Ele disse: "Agora é diferente. Preparem-se para enfrentar problemas. Providenciem tudo de que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhorem suas roupas e consigam uma espada. Aquilo que foi registrado nas Escrituras, ele foi contado com os criminosos, encontra seu significado final em mim. Tudo que foi escrito a meu respeito agora vai se cumprir." Eles disseram: "Senhor, aqui estão 2 espadas." Mas ele disse: "Basta. Chega dessa conversa sobre espadas." Saindo dali, como costumava fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Quando chegaram a determinado lugar, ele disse: "Orem para que não caiam em tentação." Ele se afastou um pouco, à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: "Pai, afasta este cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres." Imediatamente, um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou. Ele orava com tanta intensidade que o suor, como gotas de sangue, escorria por sua face. Ele se levantou da oração,
voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, entorpecidos de tristeza. Ele os censurou: Por que estão dormindo? Levantem-se, orem para que não caiam em tentação. Mal ele falou, uma multidão apareceu, liderada por Judas, que fazia parte dos 12. Ele foi até onde Jesus estava para beijá-lo. Jesus perguntou: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Quando os que estavam com Jesus perceberam o que estava acontecendo, perguntaram: Senhor, vamos lutar? Um deles deu um golpe no servo do sacerdote principal, cortando a orelha direita do homem. Jesus disse: Parem! Então, tocando a orelha do servo, curou o ferimento. Aos que tinham vindo buscá-lo, principais sacerdotes, polícia do templo e líderes religiosos, ele disse: O que vem a ser isto? Estão me atacando com espadas e paus como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia estive diante de vocês no templo, e ninguém levantou um dedo contra mim. Mas façam como quiserem. Esta é uma noite de trevas, uma hora escura. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela, para se aquecer. Uma das empregadas sentadas perto da fogueira o notou, olhou com mais atenção e disse: Este homem estava com ele. Pedro negou: Mulher, nem o conheço. Pouco depois, outra pessoa disse: Você é um deles. Mas Pedro negou: Não, não sou. Cerca de 1 hora depois, outra pessoa afirmou convicta: Ele deve ter estado com ele, é claro que ele é galileu. Pedro reagiu: É sério, não sei do que você está falando. Assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então, Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou-se das palavras do Senhor: Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que vigiavam Jesus começaram a ridicularizá-lo batendo nele. Puseram nele uma venda e o ridicularizavam. Quem bateu em você desta vez? E eles se divertiam à custa dele. Pela manhã, os líderes do povo, líderes religiosos e os principais sacerdotes reuniram-se, trouxeram-no diante do concílio e perguntaram a ele: Você é o Messias? Ele respondeu: Se eu dissesse que sim, vocês não acreditariam em mim. Se perguntasse o que querem dizer com essa pergunta, não me responderiam. Então, aqui está o que eu tenho para dizer. Daqui em diante, o Filho do Homem toma seu lugar à direita de Deus, o lugar de poder. Eles disseram: Então você confirma sua alegação de que é o Filho de Deus? Vocês é que insistem em dizer isso, ele respondeu. Mas eles já haviam decidido. Para que precisamos de outra prova? Todos nós ouvimos muito bem o que ele disse.